Olá! Hoje vamos iniciar o nosso bate-papo falando sobre a diferença entre chefes boçais e líderes fenomenais no tema de inovação. Olha só, professora, que engraçado. Os chefes boçais, eles costumam inovar bastante, mas eles inovam copiando. Incrível. Eles adoram se apropriar das ideias e das sugestões da sua equipe e depois dizer que foram ideias próprias. O que você acha, professora? Corretíssimo, Priscila. É muito comum um chefe boçal fazer uma reunião de inovação e pedir sugestões. E nessa reunião ele pede sugestões de best practices, sugestões estratégicas. E aí ele seleciona as melhores e pede para que os funcionários se debrucem e elaborem projetos sobre essas sugestões que os próprios funcionários trouxeram. Exatamente. Sabe por quê, professora? Desculpe te interromper. Mas porque os chefes, eles acreditam que os seus liderados são sua propriedade. Então eles entendem que eles são pagos para gerar ideias para que então os líderes as mostrem, né? Ou seja, que todos os holofotes estejam sobre ele. Está correto. E quando esse gestor ou esse chefe boçal se apropria, já não é mais uma ideia, Priscila, já é um projeto, porque ele já pediu para que a pessoa fizesse um projeto. Às vezes, funcionários se debruçam sobre horas, né, em determinadas ideias, realizando aquele projeto da NASA, que o bacana vai vender para a organização como se fosse ideia dele. Exato. Bancando o salvador da pátria organizacional, Exato. Crescendo em cima do outro. Exatamente. E ele não percebe o quanto isso desmotiva a equipe, né? Isso é uma força, como que diz? Detratora, é uma força, né, destruidora. Isso, destruidora em relação à sua equipe, porque a equipe, muitas vezes, ela se prepara, ela estuda justamente com o intuito de se sobressair, né, com uma grande ideia, então o líder vai lá e se apropria daquilo e tenta, então, se elevar, né, acima da sua equipe. Isso mesmo. Já os líderes fenomenais, eles agem de forma diferente. Fala um pouco, Priscila, dos líderes fenomenais nesse caso. Líderes fenomenais já são aqueles que eles inovam, são criativos, são visionários e eles entendem que o trabalho em equipe é primordial em prol de um grande trabalho. Um líder fenomenal, ele não entende que ele é o cabeça, que ele é o chefe, né, da equipe e que é ele que deve ter os holofotes. Ao contrário, quando uma equipe ela acerta, ela realmente vence o jogo, o líder ele faz questão de destacar a sua equipe, destacar aqueles que tiveram as grandes ideias, que colocaram as mãos na massa, que fizeram de fato acontecer. Inclusive, quando o jogo se perde, o líder também é o primeiro a tomar a frente e dizer: o erro foi meu. Então, a responsabilidade é minha. Então, essa é a verdadeira característica de um verdadeiro líder. É aquele que, quando a equipe erra, então ele assume. Porque a função de um verdadeiro líder é blindar a equipe. Sem dúvida. E no momento de ganho, então ele também permite que a equipe se mostre, brilhe. Que a equipe brilhe, exatamente. Você sabe, Priscila, que nesse intuito, nessa linha de pensamento, o professor Jim Collins, da Stanford University, ele tem uma metáfora para este líder fenomenal. Ele diz que o líder fenomenal é o líder espelho-janela. Quando tudo vai bem, ele vai para a janela e diz: vocês fizeram. Quando tudo vai mal, ele vai para o espelho e diz: a responsabilidade é minha, minha, minha e minha. E quando a gente pensa nessa dualidade, nessa dialética do chefe boçal e do líder fenomenal, olhando mais um pouquinho para o chefe boçal, nós podemos dizer que há basicamente 3 níveis de boçalidade. O boçal 1.0, 2.0 e o 3.0. É verdade, vamos falar sobre ele. Falar sobre ele. Aí, ao final dessa nossa pequena explicação, eu quero que você diga e avalie se o seu chefe boçal é 1.0, 2.0 ou 3.0. Chefe boçal 1.0, quem é ele? É aquele que não reconhece ninguém nunca.
todas as ideias que surgem ou são ideias dele ou ideias que as pessoas tiveram por inspiração dele. Ele é aquele invejoso enrustido total que sufoca e detona a equipe porque ele se apropria de via fraude de todas as boas ideias do seu time. É verdade. E o 2.0? O 2.0 é aquele, professora, que ele até reconhece, mas ele reconhece só entre quatro paredes. Quando sai porta afora, então ele assume que a ideia e a inovação foi dele. Ok. Agora, pior de todos é o Bossal 3.0, porque como é ele? Ele é um indivíduo que consegue ser promovido por conta da ideia de um funcionário que resolveu um problema estratégico crucial na sua organização e não apenas ele não reconhece a origem da ideia, como, além de pousar de bonitão, ele corre o risco de inclusive desligar e demitir a origem da ideia, ou a pessoa que originou a ideia. Por quê? Porque essa pessoa, obviamente, contará para todos que a ideia não foi do Lindo, que a ideia foi dele. É verdade, professora. Falando sobre líderes fenomenais neste exato ponto, John C. Maxwell também, no seu livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, ele diz que o sucesso de um trabalho é a junção de pontos fortes de uma equipe. Então, um líder fenomenal, ele se preocupa primeiramente, antes de querer desenvolver, ou seja, implementar ou exigir qualquer tipo de objetivo, de metas e tudo mais, ele primeiramente se preocupa em conhecer pessoalmente cada um dos membros da sua equipe, conhecê-los principalmente em seus aspectos pessoais, né? Conhecer as suas habilidades, conhecer os seus pontos fortes, seus desafios pessoais principalmente, né? Os seus gaps, ele se preocupa em conhecer os seus gaps, veja bem, não para criticar, não para julgar, não para denegrir o seu funcionário, mas para desenvolver. Então, a partir do momento que ele passa a entender quem são os seus liderados, então ele faz uma junção desses pontos fortes, dessas competências, dessas habilidades. Então, John C. Maxwell diz isso, que o sucesso de um trabalho é a junção dos pontos fortes de uma equipe. Exato. Isso é muito interessante, Priscila, porque você me lembra de um aspecto fundamental quando eu transito muito no mundo organizacional, assim como você, e há uma verdadeira horda de chefes boçais. E quando eu olho para esses chefes boçais, e eles têm a rara habilidade de criticar muito os seus liderados. Então, aquela coisa do espelho, janela, funciona de forma inversa o chefe boçal. No caso de um chefe boçal, ele costuma dizer que todo o sucesso é dele e as falhas são todas da equipe. Só que ele se esquece de um aspecto fundamental. Olhem só essa citação. Por trás de todo mau colaborador, existe antes um mau gestor. Então eu deixo essa proposta como ponto de reflexão. Primeiro ponto de reflexão. Qual é o nível de boçalidade do seu chefe? Segundo ponto de reflexão. Será que ele tem consciência, assim como nós, de que por trás de todo mau colaborador existe antes um mau gestor? Ou seja, muito cuidado antes de criticar o seu colaborador, porque ele nada mais é do que a extensão de si mesmo, de você enquanto líder, e a principal missão do líder, como você mesma disse, é potencializar a equipe através da sinergia do somatório de pontos fortes das pessoas. Exatamente. E eu quero fazer um convite também a você, líder, que tem uma equipe abaixo de si. Procure conhecer os seus liderados, procure entender quem são essas pessoas, procure conhecer os seus aspectos mais importantes, as suas características comportamentais de alta performance, que se você a utilizá-las, você poderá potencializar os resultados da sua equipe. Conheça os seus liderados, se importe com eles, porque certamente essa é uma das principais características de um líder fenomenal. Venham com a gente e vamos daqui a pouquinho para o próximo vídeo. Super beijo! Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Até a próxima!